Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Boa noite aos nossos convidados aqui que a gente tem hoje. E eu quero começar então o nosso evento de hoje. Começo introduzindo um pouquinho, contando aqui um pouquinho para as pessoas que ainda estão chegando, se ajustando um pouquinho mais. Hoje a gente tem mais um evento do Top Meet, então é um evento que a gente já teve algumas edições, né? E o tema de hoje, o tema que a gente está falando aqui é o Ser e o Pensar Digital. Hoje a gente tem três convidados especiais que já já vou apresentar para vocês, que vão falar um pouquinho mais para a gente em específico sobre transformação digital. Mas antes de apresentá-los, eu queria me apresentar também. Eu sou Carolina Sonda, eu sou Head de Inovação aqui de São Paulo, na MJV, e eu vou ser uma mediadora aqui. Na verdade, a gente vai escutar bastante desses nossos convidados, o que eles têm para contribuir, experiências, histórias, e eu vou ir fazendo as amarras para que a gente consiga, nessa próxima 1h30 aí, aprender um pouquinho com cada um deles. E começando também para vocês saberem, né? Rede de inovação na MJV. O que é MJV, né? MJV é uma consultoria de inovação e tecnologia. A gente é parceiro aí também do Grupo Bradesco, né? De todas as empresas já há alguns anos, né? Bons anos que a gente trabalha em conjunto. E a gente vai desde da criação, né? Do pensamento, desde pensar em novos projetos, o que fazer, até lá no fim, quando a gente começa a falar de implementação. Então, no tema hoje que a gente fala de transformação digital, a gente já há anos vem trabalhando em conjunto com diferentes clientes, né? Pensando desde o que fazer, de que forma fazer, entender esse nosso consumidor, como que a gente pode fazer da melhor forma essa mudança cultural, né? Essa mudança para as pessoas e também como que a gente viabiliza com a tecnologia, né? Todas essas mudanças, tudo isso que acontece. Então, na inovação, a gente trabalha ali bastante, tanto envolvendo experiência, cultura, tecnologia, estratégia, e mais recentemente, um tema que vocês vão ver que é cada vez mais latente, a gente começa a falar de sustentabilidade, né? De não só pensar em novas soluções, novos modelos de negócio, mas a gente também pensar aquilo que vai ter sentido e impacto para as comunidades, para o mundo como um todo, né? Então, integrando tudo isso daí, está um pouco do DNA da MJV, trabalhando de ponta a ponta. A MJV já são mais de 23 anos no mercado, então é uma empresa carioca, começou lá no Rio de Janeiro e foi se expandindo pelo mundo, né? A gente brinca que conforme os projetos foram acontecendo, a gente foi indo e foi indo de cidade a outra, onde os desafios de negócio estavam, né? Então são aí alguns escritórios que a gente tem, além do Brasil, alguns escritórios na Europa, nos Estados Unidos, sempre trabalhando aí com diferentes clientes, parceiros, em diferentes desafios, em específico também o de transformação digital, que é a nossa agenda de hoje. Então, para introduzir aqui um pouco para vocês, para todo mundo que está acompanhando, a gente vai conversar em 2 blocos. Então, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de ouvir dos nossos convidados que eu vou fazer no primeiro bloco e depois novamente no segundo bloco. E a partir de eu fazer uma pergunta para cada uma das pessoas, eu vou abrir, vou pegar algumas das perguntas que vocês podem mandar por aí e fazer também, seja uma pergunta geral para qualquer um dos nossos convidados, ou se vocês quiserem direcionar para um convidado em específico, escrevam também. Tem a opção aqui no chat, né, para quem está acompanhando, de compartilhar essas perguntas. E os 2 blocos que a gente vai conversar hoje, já que a gente está falando de transformação digital, vai ser com 2 olhares diferentes. Vamos olhar a transformação digital com um olhar externo, então, externo às organizações, né? Como os clientes, os usuários, como que isso está impactando e trabalhando para as pessoas, e um olhar interno, como que a gente está se organizando como organização para viabilizar essa transformação e todas as mudanças que vêm acontecendo. Então, esses são os nossos 2 blocos. Fiquem à vontade para trazer perguntas, para questionar aqui. Eu vou acompanhando, eu tenho um apoio aqui que está selecionando as perguntas para mim, e eu vou trazendo as perguntas no momento que a gente começar. Então, durante esse tempo que a gente tiver aqui, façam as perguntas. Ao final de cada bloco, eu vou trazer algumas das perguntas que deem tempo para cada um dos convidados.
E tem aqui, só com o microfone e câmera ligados, nós 4, né, os convidados, para vocês acompanharem e verem aqui um pouquinho. E vou começar apresentando também um pouquinho de quem são os nossos convidados, que vão tá aqui com a gente, né, nesse tema. E esses painelistas, né, as pessoas que a gente vão falar hoje, a primeira delas que eu convido, a primeira dessas 3 pessoas, é o Devanir Aquino. Que é Head de CRM e Analytics no Banco Next. Então, vamos falando um pouco mais. O Devanir, ele é formado em Economia, é especializado em Administração. Ele foi gerente de TI lá no banco antigo banco, né, Bamerindos. Em seguida, ele já atuou no HSBC, foi head de Retail Risk na América Latina. Ele cuidou da governança de dados na região inteira da América Latina e, a partir do momento da aquisição do HSBC pelo Bradesco, ele participou dessa criação da nova área de Departamento de Gestão de Dados. Então, tem muito para compartilhar para a gente um pouquinho de como disseminar um pouco dessa cultura data-driven, e, atualmente, o Head de Analytics e CRM no Banco Next, né? Dá um oi só para a gente aí, Devanir, para as pessoas verem também. Tudo bem, gente? Boa tarde aí para todos. Bem-vindos. Obrigada, muito, muito feliz de ter você aqui também com a gente. O segundo convidado que a gente tem é o Fábio Dragoni. O Dragoni, ele é engenheiro de produção, teve passagem aí, eu já fiquei sabendo também que ele gosta mais de ser chamado de Dragoni do que Fábio, né? Então, teve passagem por grandes empresas, já atuou tanto na área de crédito, marketing, é o responsável pelo planejamento, a estruturação e ativação do plano de patrocínio do Banco Bradesco nos Jogos Olímpicos, lá em 2016, e atualmente ele é diretor da Bradesco Seguros, cuidando tanto do digital, CRM, inovação e customer experience. Então, também vai ter muito aí para compartilhar com a gente, com essa visão. Dá um oi também para todo mundo aí, Dragoni, por favor. Boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. O pessoal me chama de Dragoni, não é que eu prefiro, tanto faz, mas é que o pessoal me chama de Dragoni normalmente. Mas obrigado pelo convite. Imagina, fico também muito feliz de tê-lo, é uma honra, né, tê-lo aqui conversando com a gente. E, por último, mas não menos importante, né, claro, trago aqui Renato Costa. Renato Costa é formado em Tecnologia da Informação, com ênfase em Gestão de Negócios, já tem um MBA em Gestão Estratégica de Negócios, e ele construiu sua trajetória profissional em empresas tanto nacionais como multinacionais de grande porte, e teve passagem aí tanto Alcatel, Latam, a AES Brasil, Eletropaulo, BRK Ambiental, e é executivo de tecnologia, especialista em negócios, a transformação de TI, inovação e implementação digital, né? Atualmente como CIO e CMO na Odontoprev. Então, dá um oi também, por favor, Renato. Fala, pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom tê-los os 3 aqui. Então, introduzindo aqui o tema que a gente vai falar hoje de transformação digital, eu acho que é um momento que a gente já está há muito tempo, né, nessa realidade virtual, nós todos aqui, por exemplo, também estamos fazendo um evento onde cada um está na sua casa conversando, e vai fazer uns 2 meses que a gente já está há mais de um ano nessa pandemia, nesse isolamento social, onde cada um trabalha na sua casa, e a gente teve vários impactos no negócio. Então, 2020 ele foi um ano que foi super atípico, assim, não teve precedentes na nossa história com relação a isso, só que ainda assim teve um tema que já era relevante antes e que ganhou um destaque muito grande por causa desse evento que aconteceu mundialmente, né, globalmente. E é justamente a transformação digital que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que foi acelerado e muitas mudanças aconteceram, né, nesse último ano, e é disso que eu gostaria de falar com os nossos convidados aqui. E vou começar, minha primeira pergunta aqui no primeiro bloco, eu quero que a gente fale um pouquinho mais até, considerando esse último ano que a gente teve, que teve essa pandemia, considerando esse impulso que aconteceu na transformação digital,
e em específico para os usuários, para as pessoas que utilizavam os nossos produtos. E eu queria explorar um pouquinho mais disso. A pandemia, ela acelerou esse aspecto da transformação digital, que não era novidade. Então, antes disso, já tinha muitas empresas que trabalhavam passo a passo de melhorar seus processos, novos produtos, viabilizar, assim como a gente tinha diferentes empresas que já nasceram digitais. Então, nesse período, as empresas que já nasceram digitais, eu acho que o crescimento foi exponencial. Elas talvez não tiveram tantas dificuldades para se adaptar nesse contexto, nas mudanças que precisaram acontecer por causa desse isolamento social. Mas outras empresas mais tradicionais, vamos dizer assim, talvez empresas que estavam nesse processo de transformação digital, passo a passo, entendo que para elas teve que ter uma corrida, uma mudança ali de, algo que eles estavam planejando talvez a fazer em 2, 5 anos, tiveram que correr, às vezes viabilizar em um mês. E olhando para o setor de saúde, eu entendo que o setor de saúde é um que eu vi alguns impactos que isso aconteceu. Então, tanto em alguns aspectos regulatórios, que já haviam algumas discussões, já haviam mudanças que estavam se falando como, por exemplo, a regularização da telemedicina, de consultas digitais, havia-se uma movimentação com relação a isso, mas a pandemia deu uma acelerada nesse processo, mas também, principalmente, na forma como os usuários, os consumidores iriam lidar com relação a isso. E aí a minha primeira pergunta vai para o Renato Costa, e eu queria aproveitar que ele, agora na Odontoprev, né, lida um pouquinho nesse contexto, né, de saúde, nesse setor de saúde, e eu quero trazer um pouco da perspectiva da sua experiência, já que você também teve algumas experiências internacionais, que você me traga um pouco da sua visão. Comparada com os mercados internacionais, como que você vê a maturidade digital brasileira? Então, de que forma que comparando aí o Brasil com lá fora, como que a gente tem se posicionado, de que forma está esse mercado brasileiro? E trazendo um pouquinho mais para a saúde, como que você vê, então, nesse momento, tudo que foi vivido no último ano, o impacto que essa digitalização, a transformação acelerada, vai deixar no segmento da saúde? Legal, Carolina, obrigado pela pergunta. Honestamente, eu não acho que o Brasil está tão defasado como algumas pessoas imaginam, não. Se a gente for olhar a mobilidade que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem mais celulares no Brasil do que pessoas, né? Isso já é um dado de alguns anos atrás. As empresas, acho que perceberam um tempo atrás a necessidade de se digitalizar, de oferecer soluções móveis para os seus clientes, e eu acho que a gente está fazendo isso numa velocidade até bastante interessante, considerando todas as nossas dificuldades de infra no Brasil, e coisas sociais, nem se fala, enfim, o Brasil tem todos os seus desafios. Então, eu acho que, considerando tudo isso, eu não vejo que a gente está muito atrás de outros países até grandes, no que diz respeito à oferta de produtos ou serviços digitais. Quando a gente fala de saúde, a gente também tem vários mundos dentro do Brasil, né? Mas eu acho que, de forma geral, aí sim, dentro do aspecto de saúde, tem um espaço assim, gigante para a gente oferecer, e aí estou falando aqui especificamente não estou falando especificamente de odontologia, né? Estou falando de saúde como um todo, mas acho que tem um espaço gigante, e no mundo, não só no Brasil, mas para oferecer saúde de melhor qualidade a um preço bom para a sociedade, mas para brasileiros em específico, com a utilização de tecnologia. Quando a gente leva em consideração, por exemplo, o avanço dos estudos genéticos, onde hoje você já consegue ter, através de estudos de tecnologia, um mapeamento do gene da pessoa, e aí você consegue mapear qual que é a doença hereditária ou aquilo que ela tem assim uma maior tendência de ter, qual tipo de dieta que ela pode ter para evitar uma doença no futuro. Enfim, eu acho que tem um pedaço da inteligência através de genética que consegue baratear a saúde. E eu acho que tem um outro aspecto que a gente teve exposição, e aí sim trazer um pouco para a odontologia, né? Que é você trazer soluções digitais para o paciente no final das contas. A gente implementou em abril do ano passado, logo no comecinho da pandemia, né, a primeira plataforma de teleorientação odontológica do Brasil,
aqui na Odontoprev, né? Onde, por exemplo, seu filho está em casa, bateu a boca, quebrou o dente, você não sabe se tem que ir para o dentista ou não, você consegue, através da nossa plataforma, entrar e falar com um dentista em tempo real para saber a gravidade daquele evento, para saber se tem que levar no dentista agora, se tem que fazer algum procedimento. Obviamente que tem uma limitação de qual que é o tratamento que você consegue fazer na boca de uma pessoa via videoconferência, por isso que é uma teleorientação, não uma consulta, né? Mas com certeza é uma solução que ajuda, então, é a tecnologia aproximando uma solução de saúde do paciente na ponta. E assim como essa, tem inúmeras. Eu estou falando aqui de odontologia, mas tem outras soluções de saúde. Então, para resumir todo esse papo, eu acho que o Brasil ele tem empresas maravilhosas. Eu acho que a gente está num caminho de digitalização, um nível de maturidade de digitalização muito interessante, considerando todas as nossas dificuldades em outros aspectos. E eu acho que especificamente na saúde tem um espaço gigante para avançar com tecnologia de ponta. Eu acho que a gente aqui no Bradesco faz isso bem. Eu acho que a Odontoprev, do ponto de vista de dental, tem tentado colocar o cliente, o paciente no centro e trazer soluções que facilitem a vida do paciente, que facilitem a vida do dentista, né, que é a pessoa que está na ponta também, e soluções tecnológicas ali que vão fazer com que essa integração fique com menos fricção, menos ruído e seja simples para todo mundo para ter acesso a uma saúde de qualidade com um preço que cabe no bolso. Acho que, resumindo, eu acho que a tecnologia está aí para isso e tem um espaço ainda para fazer isso na saúde, principalmente aqui no Brasil. E como você vê, complementando até, né, você falou dessa primeira plataforma que vocês aplicaram já vai fazer um ano, né? Em abril do ano passado. Como que você entende que vai ser a mudança, sei lá, daqui, eu não sei ainda quanto tempo vamos ter de pandemia, né? Mas vamos dizer que pelo menos mais um ano. E quando as pessoas voltarem um pouco mais para o presencial, de que forma você vê que vai ficar os resquícios de tudo isso que aconteceu nesse período? Essa experiência que as pessoas tiveram. O quanto eu acho que será que alguma vai coisa voltar atrás? Será que isso é algo não, que não. nunca mais vamos... Uma mudança que vai Olha, se manter? eu acho assim, que voltar aí para o bar para beber com os amigos, ou fazer um jantar com a família, acho que tem coisa que vai voltar porque a gente não consegue viver sem. Mas aquilo que você conseguiu substituir e trouxe até uma qualidade de vida melhor, por exemplo, eu tinha uma prática boba, mas que toda sexta-feira, no fim do dia, eu gostava de ir no mercado. Porque aí eu comprava o vinho, comprava não sei o quê, comprava a comida que ia fazer no final de semana. Era um momento ali de preparar para o final de semana, né? Para churrasco e tal, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer isso durante a pandemia pelo aplicativo. Cara, não mudou em nada a minha vida, só melhorou a qualidade de vida, porque eu não tenho que pegar fila mais no mercado, não tenho que parar o carro no estacionamento, eventualmente pegar chuva, descer. Todo mundo que mora aí, eu moro em apartamento, você sabe como é. Chega com compras em casa, um corre para levar isso no elevador. Enfim, então tinha todo aquele... Às vezes a reunião do final do dia da sexta-feira atrasava, aí eu perdi minha hora para ir no mercado. Então, na verdade, a minha vida foi muito mais... Eu nunca mais... Claro que eu vou eventualmente no mercado, mas aquela prática que eu tinha, ela foi substituída por uma solução digital que me atende plenamente e melhora a qualidade da minha vida, que me dá mais tempo livre. Então, eu acho que todas as soluções tecnológicas, as soluções tecnológicas que trouxeram algum tipo de melhoria na qualidade de vida das pessoas, que melhoraram o dia a dia, que facilitaram em alguma coisa, com boas habilidades, sem um custo elevado, eu acho que elas vieram para ficar. As soluções tecnológicas que vieram para ser um workaround, né? Uma medida provisória, enquanto a gente não consegue se reunir, por exemplo, fazer happy hour digital, virtual. Eu não aguento mais, eu não faço mais, porque no começo era legal, né? Todo mundo pegava o seu drink, abria a câmera, que trazia o cachorro. Cara, eu não aguento mais. Então, isso é uma coisa que não veio para ficar, né? Mas aquilo que facilita a nossa vida, que traz uma usabilidade melhor, com custo baixo, qualidade de vida, tudo isso são soluções digitais que certamente, como por exemplo uma teleorientação. Se meu filho caiu e bateu a boca agora, eu não sei qual que é o dentista que está aberto, se tem horário, e eu consigo em 1 minuto entrar na plataforma da Odontoprev e falar com o dentista e saber se isso é grave ou não e como eu vou proceder, isso é uma solução fantástica que veio para ficar. E ela não vai ser substituída de novo pelo presencial, a não ser que seja um caso assim mais extremo. Muito bom. Muito obrigada, Renato. E quando a gente fala aí até desse perfil, né? O perfil das pessoas, os clientes também se adaptando, os usuários se adaptando aos produtos das empresas, em específico os produtos digitais. A gente tem diferentes perfis
E a gente tinha já antes mesmo da pandemia perfis que não eram muito digitais, que talvez tiveram que se adaptar um pouquinho e talvez de uma forma mais custosa aí nesse momento, né, para trazer, e que não são tão familiarizadas, talvez não tenham tanta facilidade de lidar com relação a isso. E dentro do setor financeiro, a gente encontra, como ele abrange, né, muitas pessoas, a gente encontra muitas que estão relacionadas a esse perfil. Então, eu vou fazer minha próxima pergunta agora para o Devanir, trazendo um pouco mais das pessoas que são nesse perfil, mas não digitalizados. Em específico também, se a gente for falar do brasileiro, a gente tem, dentro da população brasileira, muitas pessoas desbancarizadas, né? Que é uma questão que também no último ano acabou alterando, ou pelo menos teve algum tipo de impacto quando a gente está falando, até pela assistência que o governo deu, algumas coisas mudaram nesse caminho. E nesse período, tanto as pessoas tiveram um pouco ali que se adaptar ao digital, a trazer um pouco mais, né, as soluções financeiras para o digital. E a minha pergunta, na verdade, vai ser que, ao mesmo tempo, nesse último ano, ganhou-se as mídias também o novo tema de Open Banking. Então, como que você vê? Não é algo que surgiu nesse último ano, mas tem se falado cada vez mais agora, ganhou esse destaque. E eu quero saber como que você vê como que você vê que o Open Banking vai impactar o setor, então o setor bancário, e em especial influenciar esse público que eu trago, um público que talvez era mais desbancarizado e menos digitalizado. De que forma que você vê que isso vai acontecer? Beleza, Carol. Vou facilitar a sua vida, pode me chamar de Deva, tá? Diferente do Dragone, que não tem preferência, eu até prefiro. Não fui eu que botei esse nome em mim, pode mas pode deixar, ser então, Deva, é Deva. mais fácil, facilita você. Então, acho que a sua colocação aí é bem assertiva. Eu estava pensando aqui no que o Renato estava falando, eu quase vibrei quando ele falou que agora você pode fazer a consulta, mas não é consulta. Eu falei, puxa, não vamos nem ao dentista para usar aquela máquina infernal, né? Mas não, depois ele falou que não era. Eu falei, puxa, não é tão bom assim ainda. Mas é verdade, eu acho que tem uma mudança drástica aqui, né? O Next, especificamente onde eu trabalho, eu estou no Next um pouco antes da pandemia, eu vim para cá em janeiro, né? Com essa missão exatamente de montar uma plataforma de dados e e trazer essa cultura de orientação a dados, né? E eu tive a felicidade de começar a trabalhar no Next quando acho que o mercado mudou, né? Teve essa catástrofe na vida de todos nós, foi a pandemia, e infelizmente a gente teve que se reinventar de uma maneira ou de outra, né? Não só nas nossas vidas, como nos nossos hábitos, né? Alguns exemplos aí que o próprio Renato mencionou. E eu acho que, para o nosso caso aqui, para o Brasil, algumas classes mais desfavorecidas sofreram e sofrem muito mais, né? É muito doloroso isso, mas para um banco que nasceu digital, as oportunidades apareceram, né? E uma delas foi a que você falou, da bancarização. Eu presenciei isso na minha casa, quando em março do ano passado eu me vi indo na matriz do banco pegar dinheiro, que eu achava que era um lugar seguro, né? Porque não teria o Covid, ninguém sabia o que era o Covid, então ali estava mais blindado, eu moro perto da matriz, eu fui ali e levei o álcool tradicional, limpei tudo e saquei dinheiro. Eu falei, caramba, de tempos em tempos eu vou ter que vir sacar dinheiro, né? Porque a gente parou de chamar alguém aqui em casa, mas eu, de maneira nenhuma, a gente falou de não parar o pagamento da pessoa. A pessoa vivia disso, mas ela tinha que vir pegar o dinheiro. Em algumas semanas eu falei, caramba, mas por que ela vem pegar dinheiro? Eu abro uma conta no Next para ela, né? Esse foi exatamente o primeiro exemplo típico de bancarização de uma pessoa que nunca tinha tido um acesso a ter uma conta, um cartão. E eu expliquei como seria, aí fazendo um pouco da propaganda, foi muito fácil a jornada dela de abrir a conta e começar a usar o cartão. A gente deu suporte aqui em casa, né? As minhas filhas já tinham o Next e tudo mais, e foi impressionante. E eu posso falar assim, é muito engraçado esses exemplos. Quando
eu nunca mais fui sacar dinheiro, nunca mais, literalmente, né? O dinheiro que eu tinha na minha carteira é exatamente o mesmo dinheiro. No outro dia eu abri a carteira e falei, caramba, ainda tem esse dinheiro aqui. Eu nunca mais usei dinheiro. No meio da pandemia, nós implantamos nossa carteira digital, né, que você poder usar, aí no meu caso eu uso iPhone, tem para Android também, que é o Wallet, né? E, de certa forma, eu não toco na maquininha mais, então tem hora que eu vou comprar alguma coisa, minha mulher fala, você não vai levar o cartão? Eu falei, não, não vou levar, eu tô com o celular. Ela ainda não... Putz, mas por que você não vai levar o cartão? Porque tá tudo aqui no celular, né? E como backup até tudo bem. Eu sei que isso ainda não é uma característica de todos os brasileiros, né, de usar o celular para um pagamento digital, mas, sem dúvida nenhuma, é o avanço que a gente está caminhando, né? E quando você pensa que isso tudo é viável, possível e que os meios passaram a crescer muito mais, porque eles existiam, só que eu acho que empresas como o Nest, nós tivemos que acelerar e disponibilizar isso na mão dos clientes de uma maneira acessível, né? Você falou do Open Bank, eu vou dar um passo um pouquinho atrás. No meio disso tudo entrou um Pix, no meio do caminho tinha um Pix, né? Então, caramba, o que é o Pix? Caramba, a gente faz transferência e TED no sistema financeiro com tanta robustez há tanto tempo, será que pega isso? Mas qual a vantagem de ter o Pix? E o Pix pegou. Se você olhar, de novo, dados, né? Se vocês olharem a nossa performance em dados de TED Doc comparando com o Pix, chega uma hora que o ponto de corte ele muda totalmente, né? Você vinha com um crescimento normal de TED Doc e ele chega no momento da implantação do Pix, ele começa a desviar e o Pix continua crescendo, né? Aí você vê o choque, né, de paradigmas. Eu tenho amigos, né, que eu convivo e no outro dia eu perguntei para eles, me passa teu Pix, eu vou te pagar a quadra que a gente jogou tênis, tal. Aí falou, não uso Pix. Eu falei, hã? Como você não usa Pix? Parecia uma coisa do outro planeta. E a mesma coisa serve quando eu penso em alguém sacar um dinheiro para pagar alguma coisa. Eu não estou falando aqui que nessa audiência, em vocês, que vocês não podem fazer isso. Mas existe, eu fiz uma consulta médica no outro dia, é um senhor que está dentro de casa, e ele falou, Devanil, eu tenho que sacar o dinheiro, eu fico tão preocupado com isso, estava falando de Covid, né? Eu estava fazendo uma consulta com ele. Aí eu perguntei, mas por que o senhor saca dinheiro? Porque eu tenho que pagar a pessoa tal, mas por que ela não tem uma conta? Ele nunca tinha se tocado com isso, você podia transferir, faz um Pix, né? Mas porque é característica da convivência dele. Como ele não está saindo de casa, ele ficou congelado naquela maneira que ele via as coisas. Nós estamos dentro do banco, nós estamos vendo essa evolução acontecendo, né? Nós estamos com as notícias aí borbulhando a todo momento, e eu digo que tem algumas coisas da pandemia, se é que trouxe alguma coisa boa, esses hábitos talvez nunca mais voltem atrás, né? O exemplo que o Renato deu aí do vinho dele, eu acho que tem hábitos como essa de vamos voltar à digitalização há alguns anos atrás. Isso não volta mais, isso anda para frente. O que demos agora foi uma acelerada abrupta, né? Nós, com essas oportunidades e as necessidades, isso simplesmente disparou. Seria incabível para mim pensar em comprar alguns produtos sem ir lá e ver o produto, tocar no produto, né? Talvez isso ainda se use e vai se usar muito tempo, talvez para roupa, né? Você querer olhar e ter esse sentimento, né, de sair para ver o produto. Só que tem alguns produtos que você já viu na casa de um amigo, você sabe qual é o produto, você quer de repente comprar a segunda geração do produto, você não precisa ir na loja comprar o produto. E o que é mais impressionante, o produto é entregue em menos de 2 dias na sua casa. Tem alguns marketplaces que conseguiram uma coisa que era inimaginável. E eu não acreditava quando eu vi isso, né? Que a pessoa entregava no mesmo dia. Eu falei, você está brincando comigo. Para quem é ansioso, isso é uma coisa maravilhosa, né? Além de tudo, está digital, seguro, você tem toda a segurança do sistema financeiro por trás, mas ele ainda tem um SLA de entrega, vamos dizer assim, né? E as coisas são cumpridas, você ainda pode devolver o produto, né? Pensar em devolver alguns produtos com a pandemia talvez seja meio incabível por enquanto, mas a segurança passou a ser um critério natural no nosso dia a dia, né? E, mais uma vez, eu fico surpreso quando algumas pessoas da minha própria família falam que, não tem segurança de comprar isso. Bom, então você não come, né? Você passou algum tempo da pandemia sem comer. E aí eu falei do Pix, e aí agora começa o Open Bank, que é uma próxima transformação. A gente costuma dizer aqui dentro que Open Bank é dados, né? Você está falando de dados.
está falando de dados dos seus clientes, você está falando de segurança da informação, você está falando de um advento que entrou no ano passado, que é a LGPD. Você está falando de uma robustez enorme no tratamento do dado dos teus clientes e você poder usar isso para o benefício deles próprios. Inclusive, é uma das questões da LGPD, né, que é você ter o legítimo interesse de oferecer um produto que, para aquele cliente, tem legitimidade realmente no que você está oferecendo. E o Open Bank, ele começa a fazer uma nova transformação, onde você, através de dados de outras instituições financeiras, você tem uma oferta de serviço qualificado e você consegue reunir esses dados e oferecer produtos melhores e serviços melhores. Você junta aqui duas coisas fundamentais e que está no cerne do Next, né? Que é você ser data-oriented, né? Eu diria que é inimaginável você pensar num banco digital que não usa dados, né? Então, como é que você trabalha se você é um banco digital? E a outra coisa que é você ter o cliente no centro de tudo, né? Então, as duas coisas aqui são fundamentais, onde você passa a reunir dados de outras instituições no mercado e você, através da qualidade dos seus produtos e da inteligência de dados, você tem ofertas diferenciadas e melhores para o seu cliente. Mas, mais do que tudo, no momento certo que ele precisa, você ter essa personalização da oferta, que você só vai conseguir isso tendo inteligência de dados, tá? Muito boa essa parte de inteligência de dados também, um ponto importante, né, que trouxe com toda essa transformação. E quando você falou, a gente falou um pouquinho aqui até desse público um pouco menos digital, você deu o exemplo do Pix, e me lembrou até uma história aqui minha mesmo, né? Na época que estava, acho que os cadastros, ou a gente estava uma semana, eu tinha acabado de virar o Pix, eu estava conversando aqui também, né, com o meu porteiro, e eu vejo como tem perfis completamente diferentes. Porque para mim o cadastro do Pix foi, eu entendi o que era, né? Agora vai ter o Pix, entendi o que é, vou cadastrar. E o meu perfil foi, tá aí meu CPF, telefone, já cadastrei as 3 chaves, liberei, né, vamos dizer assim, tudo, e vamos embora, que eu amei a notícia e vamos seguir em frente. E nessa troca que eu estava tendo com o meu porteiro, eu já vi como o perfil dele era completamente diferente. Ele olhou e falou, não, você cadastrou nisso daí? Como que você vai saber se as pessoas não vão roubar a sua informação, vão fazer... E aí eu ficava assim, nossa, mas como assim? De que forma é isso? E é importante a gente ter esse entendimento, né, dos diferentes perfis de pessoas. Então, é um exemplo ali que eu vi que talvez não aderiu ao Pix de primeira e que precisa ser convencido aos poucos, né? Isso já existia antes, né? Sempre já existiu um pouco perfis, né, nesse estilo. E é um pouco de alguns desafios que a gente vai ter, né? As mudanças são muito boas, vão revolucionar várias formas de como a gente lida, e a gente vai ter que lidar com cada tipo de perfil. Teve aí, né, nesse último ano, você trouxe alguns exemplos, né, tanto de desbancarizados, as pessoas que você ajudou, né, a abrir a sua conta, a se digitalizar. E eu queria inverter um pouco o tabuleiro para fazer minha próxima pergunta para o Dragoni, que é falando, então, das pessoas que nasceram digitais. Então, a gente está falando de usuários, dos nossos clientes. A gente tem aí pessoas específicas mais jovens que já nasceram com isso, que já têm muita facilidade, preferem esse uso digital. E eu quero perguntar para o Dragoni um pouco de quais foram as mudanças, a gente foi falar do mercado segurador, que é um mercado aí já centenário, quais foram as mudanças que esse público digital first começou a trazer para o mercado de seguros? E, da mesma forma, o que são as estratégias ou de que forma se relacionar com esse público, né? Assim como a gente tem que ter para um público desbancarizado ou não digitalizado para trazer eles para dentro, como também se relacionar com esse público que nasceu digital e que impacto eles acabaram influenciando no próprio mercado, né? Com esse perfil deles. Bom, se eu soubesse exatamente essa resposta, provavelmente eu estaria empreendendo aí para poder responder para o mundo isso, né? Porque é uma coisa de mudança, né, que a gente tem. Mas acho que é legal esse debate. E aí, trazendo um pouco, a gente passou um pouco pelo mercado de saúde, né? Mercado de financeiro e agora falando um pouco de seguros. Eu costumo falar que o mercado de seguros, ele é o mercado financeiro de 3 anos atrás. Assim, o mercado como um todo, tá? Então, assim, tudo que os bancos passaram, né? Os bancos estão passando e o mercado como um todo, o surgimento de fintech, o crescimento de fintechs, tudo isso
é o que as seguradoras, como todo o mercado de segurador, vai passar daqui para frente. E eu coloco o mercado de saúde no meio aí. O mercado de saúde é um mercado que está em ebulição dessa transformação como um todo. O mercado financeiro já está num grau de maturidade dessa transformação, e o mercado de seguros está um pouco atrás nesse processo. E quando eu falo seguros, é muito vida e P&C, né, que é residencial, automóvel, são os seguros tradicionais mesmo, né? E acho que aí a grande mudança que teve nesse processo com a pandemia, que trouxe muito, a gente vê muito mais impacto em processos ainda do que impacto em produtos em si, justamente por esse momento do mercado como um todo, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o processo de vistoria digital para o seguro automóvel, era uma coisa que a gente tinha, vistoria física, tudo, aquele processo, e de um dia para o outro, cara, tem que ser digital, o cliente tira as fotos e manda, a gente analisa daqui e sobe esse risco e tenta contornar isso ao máximo. E aí foi implementado e está rodando, e perfeito, não tem problema nenhum com isso. Então, assim, a gente vê muita melhoria em processos específicos. O seguro de vida, tem todo o processo de subscrição, como é que funciona, não funciona, tudo isso, para comprar um seguro de vida. Então, tem essa discussão muito grande, até de regulamentação, que está sendo simplificado muito e que facilitou, a pandemia acelerou muito isso, pelos hábitos das pessoas, né? Acho que esse é o principal. A gente discutiu aqui, cada um deu um exemplo, né, do que mudou de hábito. Para mim, o mais marcante é meus pais no interior de São Paulo, quebrou a máquina de lavar a louça deles lá, e aí, precisa comprar, vai na Casas Bahia, não vai. Aí meu pai falou, não, se eu for lá, eu vou ficar 1 hora só na fila para fazer o cadastro, para cadastrar a entrega. Tipo, eu vou comprar na Magalu aqui, mesmo que demore um pouco mais. A Magalu entregou no dia seguinte para ele, entendeu? Assim, então, e agora ele não quer mais saber de comprar nada que não seja na Magalu, que não seja na Magalu. Ele virou fã número 1 do processo. Por quê? Porque não tem fricção no processo. As pessoas se acostumaram a não ter fricção, a ser muito mais simples. E eles passaram a exigir isso também de todas as indústrias, inclusive de seguros. Agora, eu acho que o próximo passo de seguros é começar a repensar alguns produtos para atender essas necessidades, que é justamente o que você trouxe, né? Os nativos digitais estão começando a entender, peraí, o que é seguro de vida? Eu não sei muito bem, mas se tiver um mais ou menos assim, me interessa. Então, eu acho que esses, não chamo de testes, mas estão começando as primeiras iniciativas nesse sentido, que passa muito por simplificação do segurez, né? Então, assim, eu brinco aqui dentro, né? Que a gente tem o segurez aqui, que quando eu cheguei na seguradora, eu sentei com o head do produto de seguro de vida, eu falei, me explica os diferentes produtos de seguro de vida. Ele ficou 4 horas me explicando e eu não entendi no final do dia o que era a diferença de um para o outro e tal. Eu falei, justamente, é isso que a gente precisa simplificar, porque não é possível, é muito, cobre aquilo, não cobre, faz isso, faz aquilo. Vamos desenhar algo que seja muito simplificado. E agora está começando a aparecer esse tipo de produto, e o que é interessante é que ele está indo para uma área de expandir o mercado, né? Expandir a penetração de seguros. Os seguros no Brasil é muito subpenetrado ainda, tem pouquíssimas pessoas têm seguro de vida. As pessoas têm seguro saúde ou seguro de automóvel, né? São os dois seguros. Você vai no Google, produtos seguros buscados, seguro de automóvel, seguro de vida. Tinha um pouco de seguro viagem, mas agora com a pandemia zerou completamente, né? Então, essa conscientização de seguro de vida e seguro residencial, que são os dois, vamos dizer assim, que são seguros completamente viáveis e essenciais para todo mundo, está passando por esse processo de ampliação desse mercado, com uma simplificação, com a entrada de novas pessoas para esse mercado, justamente a turma que não tinha essa consciência do seguro. Tem nativos digitais, não nativos digitais, mas isso está causando uma transformação do ponto de vista de produto, sem dúvida nenhuma. Não sei se eu respondi, Carol. Claro, trouxe uma ótima perspectiva, até complementando com a tradução do segurez aí também, né? Que acho que é um desafio que toda seguradora tem, precisa trabalhar mesmo. E é algo que vira e mexe nos projetos que a gente fez, inclusive também com o Bradesco Seguros, a gente está sempre tendo que pensar, né? Vira e mexe, a gente se habitua a termos, ao mercado, e a gente acaba esquecendo, né? De que não é a mesma realidade para o cara que vai usar, vai ter o contato pela primeira vez. Então, obrigada também pela resposta. Eu vou dar uma olhada aqui
A gente tem uma pergunta, ainda falando sobre esse primeiro bloco, que a gente está falando do impacto nos usuários e no cliente. A gente tem uma pergunta, vamos dizer, falando do fenômeno Open no mercado segurador, como que tanto Renato e Dragoni percebem o impacto do Open Insurance? Aí, Renato, deixa eu pular nessa granada aí, porque o Open Insurance é muito mais, assim, a parte de seguro-saúde, né, e dental, ela não está incluída, né, no processo de Open Insurance, porque é uma movimentação da SUSEP, né, muito junto com o Banco Central e não da ANS, né, do regulador de saúde. É uma coisa, o Open Insurance, similar ao que acontece no Open Banking, ele está algum tempo atrasado, vamos colocar agora, mas a agenda foi agora nas últimas semanas que foi colocada na mesa mesmo como é que vai ser esse processo. E a minha visão disso é que tem uma transformação grande que vai acontecer no mercado com essa troca de informações, sem dúvida nenhuma. Apesar de ser uma transformação diferente do que aconteceu nos bancos, porque os bancos estavam muito acostumados a ter o front com o cliente, toda a cadeia até o produto. Era um bloco ali a empresa era um bloco como um todo, né? E o Open Insurance veio para fazer as camadas, né? Então, uma coisa é ter produto, outra coisa é ter infra, outra coisa é ter o front, e cada um no seu pedaço. As seguradoras já estão acostumadas a trabalhar dessa forma mais fatiada. Então, assim, a gente não tem nenhum canal de distribuição próprio, por exemplo, de produtos seguros. A gente distribui seguros no Next, o Deva vende os nossos segurinhos ali, a gente distribui seguros no Banco Bradesco, a gente distribui seguros via corretor para não correntista, a gente tem parceria com outras seguradoras para fazer o co-seguro, entendeu? A gente tem o resseguro, então tem toda uma cadeia, a gente está acostumado a trabalhar um pouco mais fatiado nesse aspecto, mas isso não significa que vai ser um grande desafio, principalmente quando a gente chegar num ponto que é previsto mais na frente, do compartilhamento de dados, inclusive de telemetria, dados de saúde, assim, de saúde no sentido do seguro de vida, né? Então, se eu capturar dados sobre os hábitos saudáveis dos meus segurados e esses dados forem repassados, isso tem óbvio que o dado é do usuário, né? Então, se ele pode autorizar alguém a capturar aquilo ali, isso pode gerar um diferencial. Então, vai causar muita transformação no mercado, sem dúvida nenhuma. A vantagem é que a gente vai poder entender, e estamos entendendo o que está acontecendo no banco, para poder também, para o mercado como um todo, cometer erros novos, né? Eu brinco, e não cometer os mesmos erros que, eventualmente, o mercado financeiro venha a cometer. Muito bom, muito obrigada. Eu tenho uma outra pergunta que a gente recebeu e acho que até começa a se conectar com o nosso próximo bloco, que é como vocês três, né, como líderes de grandes empresas, o principal desafio da transformação digital, ela está com o consumidor, a pessoa que usa ali os nossos produtos, as soluções, ou com o colaborador. Então, aonde que está o principal desafio? Interno ou externo? E talvez passe aí para quem quiser pegar. Eu vi que o Deva abriu o microfone, então vou passar aí novamente o microfone para o Deva responder para a gente. Eu abri e fechei rapidinho, você percebeu. Eu tô antenado aqui, ó. Tô ligado em cada Vamos movimento lá. de vocês para a gente conversar. Legal. Carol, eu acho o seguinte, eu sempre penso, né, já tem alguns anos que eu trabalho com dados aí especificamente, né, eu saí do mundo de TI e migrei para o mundo de dados, acho que deve ter, esse ano vai fazer uns 19 anos que eu sou dedicado a dados no mercado. Eu sempre penso em 3 grandes pilares. Que instituições como a nossa, né, tendo o Bradesco por trás, sempre é muito robusto, que é a TI. Você ter uma arquitetura robusta, você ter sistemas robustos, você ter uma TI por trás. Então, isso para mim é um pilar muito básico de uma transformação digital. O segundo pilar, para mim, quando você entra no mundo analítico, é dados. Sem dados, você não tem nada. Se você não tiver dados, você não tem como fazer absolutamente nada, né? Então, você tem que ter dados. Eu lembro de um CRO meu, do passado aí, que passou na minha carreira, e quando ele botou o desafio na mesa de a gente ter dados diários, e eu perguntei isso para os meus usuários, na época eu atendia retail risk, corporate e muitas áreas de negócio,
E eles falaram, Devani, eu não consigo nem digerir se você me der diário, sabe? Eu preciso de um tempo para fazer análise do portfólio, das safras e tudo mais. Então, era assim, era uma reunião mensal para digerir todos aqueles dados. Hoje a gente fala facilmente em NRT, que é Near Real Time. Eu diria que em alguns casos NRT já não suporta, como por exemplo, se você pensar em fraude, você tem que ter sensores capturando dados e você ter dados realmente em real time. Então, dependendo do caso, um dado que não é diário, ele já caducou, né? Então, o dado é uma coisa fundamental no mundo analítico. Então, você não ter dados, e aí tem latência, se o dado é confiável, qualidade de dados, tudo isso é a segunda vertente. A terceira vertente eu acho que é o cerne da tua pergunta, que é o usuário. O usuário pode ser interno, que são meus usuários dentro do Next, né, quem usa meu dado, e o meu usuário externo, que é para quem você fabrica as coisas do Next, né, para quem você faz o app, para quem você faz a jornada, né. Eu diria que é uma obrigação de quem provê sempre estar antenado que tipo de usuário, qual é teu público-alvo, né? Então, se eu tenho um usuário muito mais antenado, como você falou, do público jovem, né, que é o caso até das minhas filhas, elas nasceram no mundo digital, elas nunca entraram no banco, elas nunca entraram, eu acho que na cabeça delas, que tiveram a primeira conta durante a pandemia, eu não consigo imaginar elas indo no banco, fazendo um cadastro, levando um comprovante de residência, como era antigamente, entendeu? Pra você ter uma ideia, um dia eu sentei com uma delas para explicar a educação financeira, que passa a ser uma coisa fundamental, inclusive, para o nosso povo, né? Em todas as idades, tá? Mas eu acho que a sua pergunta ainda me deriva muito para uma necessidade básica que eu considero que é um papel assim do meu time, de você trazer esse self-service do dado, entendeu? A pessoa poder se servir do dado, a pessoa poder usar o dado. E muitas vezes, quando você está no banco tradicional, o Dragoni sabe disso, que ele era um grande usuário de dados aqui antes de ir para a seguradora, ele era um power user, né? Ele era um cara que demandava dado, ele já, de repente, nasceu dentro disso, dentro do CRM. A mesma coisa que você pensa numa área de crédito, quando você pensa numa área de cobrança, né? Os bancos tradicionais, ele tem muita demanda de dados historicamente, né? Porque ele tem esses profissionais. Quando você pensa em empresas novas, muitas vezes você encontra pessoas que têm um skill de negócio, mas eu falei, caramba, eu preciso da sua ajuda, eu não sei como usar isso, sabe? E eu queria que você me desse esse self-service, sabe? Por mais que o prato esteja ali, eu falei, cara, mas como é que eu como isso aqui? Eu preciso digerir isso aqui. Isso leva um tempo. Eu acho que muito pela velocidade que esse negócio cresce. Eu acho que foi dado exemplo aí de fintechs, startups. Isso progrediu demais durante a pandemia, né? E se você não souber usar teu dado, eu diria, o exemplo que eu dou é como eu inventar uma Lamborghini para botar para rodar na Índia, né? O que adianta a Lamborghini que anda 300 km por hora? Mas na Índia eu devia estar fazendo tuk-tuk, né? Porque não vai rodar uma Lamborghini na rua. Então você tem que saber qual é teu público-alvo, você tem que exatamente poder trabalhar não só o skill do profissional que vai usar teu dado internamente, porque senão teus dados vão estar ali parados, assim como o público-alvo que você determina para atingir quando você oferta um produto para o mercado. Eu acho que você tem que ter sempre esse equilíbrio dos dois, considerando que as outras duas bases do pilar, que é dados e a tecnologia, ela existe e está robusto o suficiente para você ter voos maiores aí, tá? Bom, tem um desafio muito grande aí, né, interno das empresas se ajustarem, adaptarem. Então, muito obrigada pela resposta, né, primeiramente. E indo para esse segundo bloco, para a gente olhar um pouquinho mais nesse âmbito interno. Eu acho que nos últimos anos, uma das áreas que começou a ter seu papel transformado foi a própria área de tecnologia, né? Que começou a ter um posicionamento até um pouquinho mais estratégico, né? A pensar um pouquinho mais tanto no usuário, no resultado. Então, minha pergunta vai agora para o Renato, que já por ser responsável, né, tanto da TI como pelo marketing e inovação na Odontoprev, eu queria que você me contasse um pouquinho mais desses movimentos que aconteceram, dessa transformação da TI, né? Qual que é a vantagem dessa nova TI que agora a gente vem atuando, em específico a sua experiência,
que vantagem que tem a integração dessas 3 áreas, né? A gente está olhando para TI, inovação e marketing em conjunto. Olha, eu acho que assim, ó, na verdade, qualquer área que no passado era chamada de área de back-office, né? Área de apoio, que a gente odiava esse nome, na verdade, quem era da TI há um pouco mais tempo, né? Área de suporte, todas essas palavrinhas aí. Na verdade, é o seguinte, a evolução dessas áreas, se elas querem sobreviver, é se tornarem áreas de negócio. Isso não é agora, 1, 2 anos atrás, isso é 10, 15 anos atrás. Eu vejo que é o seguinte, que as empresas que mais tiveram sucesso nos últimos 10 anos, e não só no Brasil, mas no mundo, foram capazes de pegar uma área de tecnologia de suporte e transformar numa área de tecnologia que fosse geradora de negócios. Basta você olhar as 10 empresas mais valiosas do mundo em 2009, a lista está cheia de bancos e mineradoras, e a lista das 10 empresas mais valiosas do mundo agora em 2020. Empresas todas de tecnologia. Todas. Aí você fala assim, não, mas ali tem Berkshire Hathaway, empresa de tecnologia. Tem Johnson & Johnson, empresa de tecnologia. Tem, cara, todas. A empresa pode ter até um segmento paralelo ali, mas são empresas de tecnologia que oferecem, olha uma Amazon da vida, por exemplo, o que a Amazon não oferece? Então, eu acho assim, que se você conseguir fazer com que o time de TI, e aí dá o nome que você quiser, né? Porque aí é marketing puro, né? TI não chama mais TI, agora TI chama digital. TI não chama mais TI, agora TI chama inovação. Dá o nome que você quiser. Mas, no final das contas, se você consegue fazer com que esse time entenda o impacto que ele é capaz de gerar numa companhia, eu digo sempre para o time aqui, é o seguinte, a TI tem nas suas mãos o sucesso ou o insucesso da Odontoprev para o futuro. É tão simples quanto isso. E aí, ok, claro, se você tem uma área de marketing do lado que vai pensar na estratégia, né, numa nova estratégia de comercialização, um novo posicionamento de marca, ou em novas ferramentas, dentro da área de marketing hoje, por exemplo, a gente tem CX, né, que é a área de Customer Experience. E até pegando um gancho da sua última pergunta, o que é mais importante? Você pensar, o cliente, o que o cliente vai pensar, ou como o colaborador se adapta a isso. Para mim, essa discussão já é um problema, essa divisão, porque se o colaborador de casa ele está mais preocupado com aquilo que ele quer fazer do que aquilo que o mundo está pedindo, do que aquilo que o consumidor está pedindo, já tem um gap gigantesco, né? No final das contas, o cliente cêntrico, né? O client centric, quando você coloca o consumidor no centro de tudo, você está pensando quem é o cara que comprou meu produto e por que ele comprou. Quem é o cara que olhou para o meu produto ou serviço e não comprou e por que ele não comprou? Quem é o cara que tinha a necessidade e comprou do concorrente, por que ele não comprou o meu? E quem é o cara que nem sabe que eu existo? Então, o marketing tem um papel fundamental em fazer um posicionamento de marca que você chegue no maior número de pessoas possível, e a tecnologia tem um papel fundamental em fazer com que, ao chegar para esses prospects ou leads ou qualquer coisa, você tenha jornadas simples, fáceis, de boa usabilidade, de one-click shop, que você consiga comprar com um clique, que seja uma experiência fantástica. E aí, no final das contas, a nossa transição aqui está sendo no seguinte sentido. Se alguém trouxer para mim hoje algum indicador de TI que fala, por exemplo, de disponibilidade de sistemas, eu nem olho. Porque o ponto não é o sistema ficou 98% no ar. Isso me interessa zero hoje. Eu quero saber o seguinte, esses 2%, quantas vendas nós perdemos porque o sistema de vendas estava fora? Quantos clientes ficaram insatisfeitos porque eles foram no dentista e não conseguiram atendimento porque o sistema estava fora? Né? Quanto a gente perdeu de faturamento e aumentou de inadimplência porque alguém foi pagar e não conseguiu tirar a segunda via porque o site estava fora? Esse é o indicador de TI de alguém que pensa no negócio e não pensa em tecnologia. E aí, por isso que essa transição é fundamental. Qualquer empresa que quer sobreviver no futuro ou até no presente tem que fazer essa transição rápida de uma TI que suporta para uma TI que impacta o negócio através de geração de receita, através de diminuição de custos, através de melhorar a experiência do cliente, do consumidor na ponta. Então, esse é o desafio, não é simples, mais fácil falar do que fazer, né? Mas é um caminho assim sem volta.
Nunca é simples, né? Eu vou pegar um gancho aqui. Eu tinha recebido, além das perguntas que eu fiz, eu tinha recebido uma outra pergunta que ia deixar para o final, mas vou misturar um pouco da ordem, porque acho que conecta bastante com o que você falou. Então, vou trazer a pergunta. Eu acabei não mencionando quem fez as outras, mas essa é do César, né? César de Costa. E ele perguntou um pouquinho sobre como estimular uma cultura de centralidade no cliente. Então, você trouxe aqui bastante sobre a importância que é de você ter esse olhar e de, né, nem se discutir um pouco do que é o mais relevante. Então, ele pergunta, quais ações você, né, considera nesse contexto que são importantes e relevantes para estimular essa cultura de centralidade? Eu vou dizer um negócio assim, é o seguinte, cara, é tão simples quanto o seguinte, o cliente é a razão da minha existência, certo? Eu acho que às vezes a gente complica um pouco o negócio, não tem outro motivo para a gente estar aqui se não for pelo cliente, não existe. Qualquer tese de mestrado, de doutorado, faculdade, que complique isso, ela leva ao fracasso. O cliente, ele é o centro da nossa existência. Tudo que a gente dorme e acorda todo dia pensando em como eu posso tornar a vida desse cara mais fácil. É isso. Como que você dissemina essa cultura? Aí, claro, tem métodos mais complexos para você fazer isso. Não é só falar também. Uma das coisas que a gente está fazendo é o que eu comentei aqui agora. É transformar a nossa cultura de gestão para uma cultura de OKR, né? Que é uma metodologia. No final das contas, o que você quer fazer? Você quer saber o seguinte: quais são os seus objetivos, quais são as suas ações e quais são os resultados-chave que você quer trazer com isso. E o resultado-chave, no final das contas, tem que falar do cliente. É isso o desafio que eu estou dando para os nossos times aqui. Vamos melhorar o sistema. Vocês conhecem TI. TI é o seguinte: vamos melhorar o sistema. Ações, vamos redesenhar, vamos reprogramar, comprar um novo servidor, melhorar o link. E aí, resultado-chave, um sistema mais rápido. Sistema mais rápido não é resultado-chave. O resultado-chave é o seguinte: através de um sistema mais rápido, eu consigo vender mais planos por minuto. Ou a experiência do corretor na ponta fica melhor, ele quer vender o Odontoprev em vez de vender outra marca. Ou o cliente na ponta consegue marcar um dentista mais rápido. Ou eu consigo... Enfim, esses são os resultados-chave. Então, você criar um modelo de gestão onde você é orientado a resultado e o resultado fala sempre do cliente, não permitir que ninguém crie nenhum tipo de meta ou objetivo que seja marginal ao que o cliente precisa, eu acho que começa por aí, né? Então, como liderança, como é que você faz essa mentoria? Exatamente assim, me mostra suas metas. Cara, essa meta aqui não fala de cliente, essa meta não fala de cliente, tem que ter meta falando de cliente. Como que eu faço disponibilidade de sistema falar de cliente? Dá para fazer, e tem que fazer, tem que se forçar para isso. Então, acho que esse novo modelo de gestão muito mais moderno é um modelo sem volta que fala sempre do cliente, porque o cliente é a causa da nossa existência. Aí a gente tem que moldar os nossos controles de gestão e até usando metodologia ágil, tá? Não estou falando aqui de comando e controle, não. Estou falando de usar todas as práticas e metodologias mais modernas para a gente falar do cliente toda hora e entender como que cada pequena ação, cada pequena atividade do nosso dia a dia impacta a vida do cliente na ponta. Acho que é isso. Bom, muito obrigada também. E conectando aqui, né, a gente está falando um pouco mais do interno, né, falando um pouco mais dessa cultura, esse foco. O Deva comentou aqui para a gente já sobre os 3 pilares que eles usam aí no Next, e comentou sobre como é importante ter esse foco, né, nos dados, né, uma cultura data-driven também, né, além de focado no cliente, no consumidor, no cliente final. Também ter esse olhar para os dados. E eu queria perguntar para o Deva, queria que ele compartilhasse, na verdade, um pouquinho mais nessa experiência que ele teve dessa transformação, de como que funciona e como que foi um pouco dessa mudança para essa cultura focada em dados, né? Utilizando dados. Tá, Carol, primeiro eu queria falar e complementar, me juntar à colocação do Renato, como é que é importante essa colocação dele sobre esse ponto de TI, e eu diria que isso não é só importante, é fundamental, né? No Next, por exemplo, a gente trabalha, né, nessa cultura de squads, né? O Next nasceu assim,
e os colegas de TI estão dentro dos squads. Então, ele é totalmente orientado ao negócio. Então, se eu tenho um negócio onde eu quero implantar uma jornada, eu quero implantar alguma coisa, as pessoas de dados ou seja, minhas vertentes CRM, engenharia de dados, algoritmos, BI, os profissionais de TI, eles estão alocados dentro do squad. Então, ele tem uma orientação realmente ao negócio e o negócio ao cliente, né? Hiper correto o que ele falou, né? É uma cultura que eu acho que não volta, né? Porque o cliente é o centro de tudo realmente, e a gente passa a ter essa orientação. E o Next nasceu assim, como um banco digital. Eu acho que várias empresas, startups já também trabalham na essência dessa maneira. Eu diria que, respondendo a sua pergunta, eu acho que os maiores desafios quando eu cheguei aqui era onde estão os dados, né? Eu cheguei e não tinha uma equipe, né? Eu tinha muito pouca gente e entra uma outra coisa que está embutida na sua pergunta, é como é que você forma uma equipe de dados, né? Muita gente me pergunta isso em fóruns que eu vou. Essa talvez seja a coisa mais difícil. Eu acho que, além de ter o dado, aonde está o dado dentro da organização, né? Você tem um ambiente analítico, os dados vão ter que ser catados, e aonde você trabalha, quais as ferramentas. E isso, no nosso caso, eu já tinha vindo de uma área de dados, onde eu ajudei a montar esse ambiente analítico. Então, me facilitou a vida aqui no Next, né? Com o passar dos anos, o tamanho dos dados, a quantidade dos dados e a necessidade de trabalhar com dados estruturados e não estruturados, ou seja, dados estruturados são aqueles que você normalmente trabalha no dia a dia, né? Nome de cliente, idade, CEP, esses são dados que são alfanuméricos inteiros, e dados não estruturados são voz, imagem, que isso se tornou o dia a dia de muitos meios, né? Você pensar em automobilismo, cara, você tem sensores em diversas partes do carro captando o dado e a pessoa interpretando em tempo real e devolvendo isso para o piloto, né? Isso, você tem uma análise de sentimento baseado em textos, né? Baseado em conversa gravadas dentro de uma central, e que você possa usar isso em nosso benefício, isso passa a ser fundamental. Então, quando eu cheguei aqui, isso não estava estruturado, já não tinha isso, eu não tinha uma equipe, né? E aí eu precisamos montar uma equipe. Então, como é que você contrata pessoas no mercado tão competitivo e monta uma equipe com esse tamanho, com esse número de profissional que eu tive que fazer, pensando em carreira, um é engenheiro de dados, o outro é um cientista de dados, o outro é uma governança de dados. Tudo isso você tem que criar, não tem como, do zero não vai surgir. Muitas vezes são profissionais que existem na empresa, sim, e muitas vezes você tem que ir no mercado fazendo essa miscigenação de pessoas com conhecimento interno para acelerar algumas coisas e pessoas que vêm no mercado trazendo novas culturas, novos desafios, novos conhecimentos para você montar uma equipe multidisciplinar. Foi assim que a gente fez. Eu diria que teve uma parceria gigante com várias áreas do banco, uma delas foi com a própria área do Dragone, aí, da seguradora, porque a gente oferece o produto da seguradora, então eu precisava ter os dados da seguradora dentro do nosso Big Data para poder acompanhar os dados da carteira Next, e eu digo para você que esse desafio não acaba, Carol, porque quando você monta a equipe, você pensa, caramba, chegamos aqui, né? Agora nós temos os dados, temos a equipe, mas e agora? Eu tenho que reter essas pessoas, né? Eu tenho que ter desafios perenes para ela. Estou falando aqui de cientistas de dados que são altamente bem formados e que, se eu der um trabalho que não seja motivador para ele, eu vou perder a pessoa, sabe? Não é mais o tradicional, porque eu tenho desafios no mercado o tempo inteiro olhando para essa equipe que é muito... como é que fala? Assediada, né? Eu tenho, ao mesmo tempo que eu estou assediando outras empresas que têm esses profissionais, eu também estou fazendo isso dentro de casa. E eu digo que ainda é um desafio muito grande passar esse conhecimento para todos os colegas que têm que trabalhar com dado. Eu acho que, ao mesmo tempo, você tem que girar vários pratinhos, né? Você tem negócios sendo criados novos, nós queremos ser competitivo no mercado, então novos produtos serão lançados. Você lança um novo produto, você tem que fazer ingestão desses dados, você tem que automaticamente começar a falar como é que está a performance daquele produto. E isso tudo ao mesmo tempo que você mantém os produtos antigos, né? Então, o desafio é gigante por essa dinâmica que existe no banco digital. Eu digo que é uma experiência marcante na minha carreira, totalmente diferente das que eu tive dos bancos tradicionais, né? Eu ainda sou Bradesco, nada mudou nesse sentido, mas é a aceleração que você precisa imprimir
para você colocar teu produto na prateleira, lançar produtos muito mais rápidos, sem fricção, e que ao mesmo tempo você faça teste controle e verifique se isso está tendo aderência para o seu cliente, se ele está gostando, tire do ar campanhas que não façam sentido, coloque mais nas campanhas que fazem sentido. Isso tudo é muito dinâmico e muito rápido. Se você não fizer, alguém vai lançar. Tá? Muitas vezes nós somos pioneiros, é impressionante. Em 2 dias já começa a pipocar outros concorrentes falando que vão lançar o produto e tentando lançar porque a gente saiu na frente. É a dinâmica desse mercado, sabe? Isso é muito interessante, até para trabalhar, né? Porque você resolve os problemas muito mais rápido, né? Você chama TI junto com a pessoa de negócio, junto com quem define a jornada, você faz uma reunião, ainda mais estando remoto, e você faz definições, assim, em menos de horas está tudo definido, a gente consegue fazer testes, controles e botar o produto no ar e depois começar a verificar a tunagem, né, o ajuste fino que você precisa fazer. É uma dinâmica totalmente diferente do que eu passei nos outros bancos tradicionais, no próprio Bradesco, de você implementar coisas numa velocidade tão grande como precisa ser implementada, talvez por causa da pandemia, mas eu acho que é a própria dinâmica do banco digital. Tá? Que acelera, puxa, força todos a correr atrás, né, para a gente conseguir fazer essas mudanças. Obrigada. Eu quero conectar 2 pontos aqui, né? O Renato, quando eu perguntei sobre essa TI estratégica, ele reforçou no discurso dele como não é só a TI, né? Talvez todas as áreas têm que mudar um pouco desse seu posicionamento, a forma como elas veem aí tecnologia, o negócio, como elas entendem com relação a isso. E o Dragoni, acho que em um evento, vou resgatar aqui uma fala dele em um evento, então, na gestão do Dragoni, né, na Bradesco Seguros, a Bradesco Seguros levou o prêmio WOW na categoria inovação, e uma das falas dele foi que tecnologia e lidar com dados, então a gente está falando bastante de dados aqui, todo mundo vai ter que saber, do RH ao jurídico. Então eu queria conectar um pouco desses pontos, né, de como é importante, né, todas as áreas começarem a se reposicionar, essa sua fala, e levando em consideração que a gente tem muita gente do grupo assistindo aqui, pessoas do próprio Bradesco Seguros, que dica você daria ou de que forma você daria para cada uma das pessoas aqui conseguirem se ajustar a essa nova necessidade, independente da área, né? O que você falaria um pouco para esse público aqui? Você vê, né, nesse mundo atual, se a gente não pode falar nada que o pessoal grava, né, depois te cobra lá na frente, né? Tá tudo rastreado, não, mas... que as informações, os dados a gente encontra. Exatamente. Não, mas brincadeira à parte, na verdade eu coloco sempre, eu falo tecnologia, dados e design. Na parte de design eu coloco toda a conta de jornadas, UX, tudo que tem, todas as letrinhas que tem a ver com design eu coloco nessa conta, mas são 3 competências que todo mundo deveria ter. Então, assim, até semana passada eu fiquei muito feliz que o pessoal do jurídico me ligou pedindo ajuda para montar uma célula ágil lá para melhorar o processo. Eu falei, gente, estamos chegando lá, né? Tipo, a RH já tem a Vila People que está fazendo isso. Então, eu até brinquei com eles, eu trouxe essa frase, que do RH ao jurídico a gente está completando o ciclo, né? Mas são 3 competências, e aí passa muito pelo que o Renato falou, assim, essas não são áreas, isso daí são competências que todas as áreas deveriam ter e todas as áreas deveriam ser áreas de negócio. Então, assim, a gente vai ter área de dados, tá bom, que vai fazer infra, vai fazer a parte pesada ali de estruturação, de trazer inteligência. Mas cada área deveria ter alguém que saiba gerar informações a partir dos dados e ler e tomar decisões baseadas naquilo. Não é o Deva lá no Next que tem que gerar relatórios para alguém fazer. Ele vai dar toda a infra ferramental, expertise, estado da arte de plataforma e processo para alguém que está lá dentro de uma área de negócio com essa habilidade, vai pegar esse dado ali, vai misturar, tá, e vai tirar a informação que ele precisa e fazer a análise que ele precisa. Então, assim, eu acredito muito nisso. E vale o mesmo para jornadas, UX, CX, toda a parte de design como um todo. Então, eu não tenho que ter uma área centralizada de customer experience. Eu acho que essa habilidade tem que estar em todo mundo, em todas as áreas que vão desenhar processo. E tem uma área cross que tem essa competência de manter plataformas, ferramental, estado da arte na companhia como um todo. E a mesma coisa para tecnologia. É lógico que esse é um mundo
teórico, né? Que na prática ainda tem muita... mas isso é para exemplificar, é um extremo para exemplificar de que não tem mais essa de eu pedi para eles demoraram para fazer, ou eles não fizeram, tá? Eu pedi para desenhar a jornada, eu pedi um relatório para a área de dados e eles não me devolveram. Aí cada vez que eu quiser alterar um negocinho, eu tenho que pedir de novo, abrir um ticket, isso coisa é muito anos 2000, né? Abrir um ticket é um negócio... E mesma coisa para tecnologia. Eu quero que seja feito isso. Aí vai lá, o pessoal de tecnologia pega o projeto, põe debaixo do braço, dali 6 meses aparece de novo para homologar. Tipo, isso, dali 6 meses não é mais aquilo que a gente precisa, né? Dali 6 meses, daqui a um ano, não é mais o que a gente precisa. Então, essa mistura, assim, e aí amarra por tudo que a gente falou aqui, né? A gente falou das empresas que mais valem, são empresas de tecnologia, mas não são tecnologia por si só. É que a tecnologia está dentro, tão mistura, que não tem uma área de tecnologia, mas ela entrega valor, ela entrega coisas que os clientes querem. Então, acho que essa é muito a visão que a gente tem. Eu tenho muitos colegas formados comigo que trabalham com logística de entrega de produto mesmo, né? Tipo, eu falo, cara, a gente não tem produto físico para entregar, a nossa vida é muito fácil, a gente aqui em seguros, em banco, a gente tem bits and bytes para entregar. Então, é tecnologia na veia, isso aqui não tem... E mesmo hoje em dia, até quando falando de cadeia de suprimentos, de produtos físicos, ainda tem bastante tecnologia que pode ajudar nesse processo, mas mesmo assim tem que fazer chegar o sabão em pó lá no supermercado para poder reabastecer. A gente não tem essa necessidade. Então, mais do que nunca, a gente, e aí eu coloco a gente como seguradora, banco, tudo, tem que ser uma área de negócios com essas 3 competências em todas as áreas. Acho que esse é o foco que a gente tem lutado muito e brigado para estar aqui. Assim, não é nós e eles, ou quem são os caras. Os caras de TI são pops hoje, eles mandam no negócio, não é uma galera esquisita que fica lá no canto fazendo código, entendeu? Assim, eu falo, cara, para a galera mais nova, você tem que saber uma linguagem de programação. Antigamente tinha que saber Excel, hoje a gente tem que saber Python. Se não souber Python, já está para trás já, entendeu? Assim, então, assim, é um pouco todo mundo. Não é só o pessoal de dados, não é só do RH ao jurídico, deveria ter alguém que sabe Python ali dentro, entendeu? Assim, é um pouco essa minha, acho que essa mentalidade, óbvio, de novo, é um exagero que estou levando no extremo, mas é para entender aonde que a gente tem que ir. É um ótimo Dragoni, tema você está só no... Carol pediu aqui para sempre fazer as interações, eu estava até esquecendo. Eu acho que você seria impossível você ser mais correto assim com essa sua colocação. É o que eu sempre falo do self-service, né? Por mais que assim, você tendo só na área de analytics isso, você pode falar, mas legal, você vai ter emprego por longo tempo. Eu falei, cara, mas não é isso que se busca. O que se busca é que as pessoas tenham esse self-service que você falou, né? Que hoje as ferramentas BI ela tem uma capacidade de você gerar código e cruzar grandes volumes de dados que no passado seria impossível, né? Você não teria isso, né? O BI hoje não é mais só um painelzinho, você consegue fazer isso no âmbito de usuário e essa sua colocação totalmente real, né? Você precisa ter isso no usuário e não uma total dependência das áreas de analíticos, né? Porque senão o analítico vai virar o que era a TI do passado, né? Que você tudo que pede para analítico. Antigamente você pedia para TI. Aí a analítico saiu de dentro da TI e está no negócio, mas aí continua a mesma coisa. Tudo que você quer, você tem que pedir para analítico. Não faz sentido isso realmente, né? Isso é muito similar, né, Deva? Aquele que a gente viu que tinha assim, eu pedi para desenhar um sistema como um todo e já desenhei os relatórios que eu quero. Aí, tipo, aí um ano depois vem o negócio, mas vem os relatórios. Eu quero mudar esse campo aqui. Ao invés dessa coluna, eu quero vir para cá e eu quero... não, tem que abrir um ticket aqui na TI, aí nós vamos... Abre um pedido, abre um projeto, né? Cara, tipo, relatório nisso. Então, assim, hoje em dia, não assim, isso tem que vir para dentro do negócio. E isso demanda, é uma dor grande, tanto das áreas de negócio absorverem isso, como para as áreas de TI, digital e dados também estarem abertos para isso, porque você acaba com o poder de todo mundo, na verdade, você pulveriza o poder ali, porque todo mundo passa a ser um negócio aberto, sem segredo, não tem mais caixa preta de nenhum lado. Acho que esse é o desafio. O que tem que ser, né? É a evolução Exatamente. da empresa que se busca, né? Não é a evolução de uma pessoa, de uma área da empresa, né? Muito bom. Eu vou
conectar uma pergunta que a gente recebeu aqui. Claro, se vocês tiverem perguntas um para os outros, é o momento também, né, da gente explorar aqui. Adorei também essa troca que a gente está tendo. Mas eu vou começar com uma pergunta que eu recebi, que eu, inclusive, acho que iria até para o próprio Deva. Quando você estava falando um pouco do perfil das pessoas que você começou a contratar, né? Engenheiro de dados, cientista de dados, começou a trazer do mercado de dentro. E o Felipe aqui comentou que o cientista de dados muitas vezes é um perfil que é muito técnico, né? Sabe ali estatística, que vai muito avançado em código, programação, mas que nem sempre consegue falar a língua do negócio. E é o que a gente acabou de falar da relevância e importância, né? Do quanto todas as áreas estão precisando se conectar. E ele pergunta como que vocês aí no Next lidam com esse desafio dentro da área. Como que lida um pouco com esse perfil, de que forma conectar ou potencializar essa visão do negócio, né? Pergunta hiper correta, né? É verdade, a gente contrata profissionais de exatas, né? Não obrigatoriamente é só estatístico, mas às vezes tem físicos na minha área. Eu tenho sim economistas, né? Eu tenho matemáticos, mas tem essa puxada um pouco para exatas sempre. E meus cientistas de dados, né? O grupo que forma, e principalmente, eu diria, talvez uns mais novos, que eu trabalho com bolsistas também, né? A gente tem alguns acordos com bolsistas, com o IEL, e trazemos bolsistas, e com isso a gente vai formando a nossa base, e pessoas que às vezes nunca trabalharam, mas têm uma formação fantástica, né? São pós-graduados, né? Têm mestrado, doutorado, e essas pessoas, elas sim, umas vezes tiveram uma experiência no mercado de trabalho, e muitas vezes é a primeira vez que estão trabalhando e primeira no mercado financeiro. Eu gosto muito de conversar com eles quando estava no prédio, agora a gente não está mais, e era muito engraçado, porque eu me lembro, essa pessoa não está mais com a gente, e eu me lembro assim de um desafio que ele tinha no começo, de cruzar alguns dados gigantes, assim, e ele tinha uma cara que ele falava pouco, e depois um gestor meu falou: Deva, cara, ele está muito enfadado de fazer isso. Eu falei: cara, mas não seja por isso, tem esse desafio de fazer um modelo estatístico, tal. Rapaz, o olho dele brilhou, sabe? Porque o desafio tinha sido diferente e ele não era aquilo que ele queria. Ao mesmo tempo, essas pessoas muito técnicas, elas também nunca tinham um relacionamento direto com o negócio. É pura verdade isso, né? E como é que você se aproxima, como é que você faz isso? Trazendo, eu tenho uma equipe de engenheiro de dados, nem todos os meus profissionais são de exatas, eu tenho equipe de governança de dados, de projetos e tudo mais, e quando você começa aí na reunião, você começa a mostrar para essas pessoas que eles fazem parte dessa engrenagem, por exemplo, do squad, e que eles têm um objetivo, que é o negócio que eles têm que entregar. E que para entregar esse negócio, eles têm que estar no meio disso, tentando interpretar o que é importante para aquilo, mas não só a atividade dele, ele tem que entender a floresta toda, sabe? Não é uma mudança tranquila para todos os cientistas, porque alguns não gostam, não é tá longe de ser capacidade, eu acho que é capacidade tranquila, mas é porque eles não gostam, não é eu estudei para isso, não, eu não estudei para isso, eu quero fazer modelos e esse é o meu core aqui, eu quero fazer isso. Eu não vejo problema nenhum com isso, mas a aproximação deles junto dos squads e entender o objetivo do trabalho dele, e muitas vezes, Carol, na apresentação do trabalho dele, não sou eu que apresento os modelos que são criados, os algoritmos são criados, muitas vezes a minha equipe apresenta. Então, eu trago não só o meu gestor que cuida da equipe, né, o meu gerente, só é mais de um gestor que eu tenho de algoritmo, mas como também a pessoa que fez, que muitas vezes é o bolsista. E aí o bolsista vai fazer uma apresentação para o diretor executivo, entendeu? E isso é fantástico, porque eles se saem muito bem. Eu fico impressionado como é a capacidade dele, porque ele já vem de um mercado acadêmico, né, da academia, aliás, que ele tem uma interlocução, uma maneira de se apresentar que foi necessária nas graduações que ele traz, né? Então, o que ele está mudando é o público.
Só que aí talvez tenha a vantagem do home office, né? Porque ele está numa tela, de repente ele fecha a câmera e tem a jogada, né? Mas talvez, assim, se a gente tivesse no presencial, poderia ser um pouquinho diferente. Mas a capacidade dessas pessoas é absurda. E é um aprendizado necessário que acho que todos os líderes têm que ir trazendo aos poucos, né? Pode não ser o core deles, mas pouco a pouco, apresentando o próprio material, eles vão se soltando e vão se interessando pelo negócio que eles cuidam, e quando a gente vê, isso está fluindo muito bem, tá? Eu acho que é assim, a equipe não é formada só por cientistas estatísticos, eu tenho engenheiro de dados que também são de áreas de TI, áreas de desenvolvimento, como eu tenho pessoas de projeto, como eu tenho pessoas de processos também, enfim, é uma equipe multidisciplinar que a gente tem que colocar, arquiteto de dados, né, porque são pessoas que vão mexer no ambiente, que tem que performar, junto com as pessoas de TI, então é uma equipe mista, né, tem conhecimentos diversos aí, mas eu entendi que a dúvida maior era dos cientistas e como fazer essa aproximação é dessa maneira, eles apresentando os seus próprios projetos, e tem funcionado muito bem, tá? Surpresa muito positiva que eu estou tendo aqui. Acho que eu fiz algumas perguntas aqui, né, que eu sei que são perguntas que não têm resposta simples, né? Esse desafio de conexão aí desses profissionais é algo que também tenho enfrentado na MJV, né? Eu cuido da parte de inovação, tenho uma equipe que é majoritariamente de humanas, que gosta de criatividade, pensar, e cada vez mais a gente tem feito projetos integrados com ciência de dados, que é uma mentalidade bem diferente. Então, eu estou vivenciando todo dia essa dificuldade até em um se relacionar com o outro e em como lidar, né? Como a junção dos dois pode trazer o melhor resultado. Então, eu sei que não tem uma fórmula mágica, né? Não é, várias dessas perguntas não têm resposta simples para como lidar, né? E vivenciar. E a gente vai aprendendo no dia a dia, conforme a gente vai executando, testando coisas, fazendo, a gente vai aprendendo. E eu conecto, acho que vai ser a minha última pergunta, que eu estou ao mesmo tempo vendo as perguntas que estão mandando aqui, vendo quais conectam aqui com a nossa conversa. Vou trazer aqui essa última pergunta que o Juca perguntou aqui, e perguntou para o Renato, acho que conecta com essa de implementação, aprendizado. A pergunta é implementar rápido e correr riscos ou planejar mais e errar um pouco menos? Então, aonde que está o linear entre um e outro? Depende do negócio, depende da área, depende do serviço, depende de um monte de coisa. Mas acho que um conceito básico para usar eu acho que começa pequeno, erra rápido e corrige rápido. Eu acho que é básico isso. Todo mundo que trabalha com ágil conhece um pouco desse conceito. E depende do perfil da empresa, de um monte de coisa, né? Eu sou um pouco mais fã de um pouquinho mais de risco. Eu acho que quando você é um pouquinho mais agressivo, quando você tenta andar um pouquinho mais rápido, quando você tenta implementar coisas um pouco mais inovadoras, a chance de você trazer coisas novas assim de forma disruptiva aumenta muito. Então, acho que você tem que achar um equilíbrio, tem que achar qual que é o apetite de risco que a empresa está disposta a ter. Eventualmente, a gente pode complicar um pouco. Se tiver espaço, criar um ambiente de laboratório, onde você, num ambiente mais controlado, você consegue testar coisas mais disruptivas e aí sim o erro é um pouco mais permitido. Agora, de forma geral, a gente caminha para um modelo de gestão onde o erro tem que ser mais permitido, tem que ter uma cultura onde se aprende mais com o erro, né? Desde que seja controlado, desde que seja num ambiente assim, não vou acabar com a empresa se eu cometer um erro nesse projeto, beleza. Então a gente assume alguns erros, alguns riscos, né? Mas eu acho que no final dos contos é isso. A gente busca o equilíbrio entre ter um controle mínimo de gestão e governança, onde as coisas consigam caminhar bem, mas ter um espaço para inovação onde você permite o erro, porque a gente sabe que é ali que você vai achar soluções também muito mais disruptivas, que podem mudar até o modelo de negócio. Bom, muito obrigada.
Eu acho que tem um linear ali, né? A gente fala muito agora de cultura de erro, mas talvez o erro não é o erro por si só, né? Não é algo que eu já sei fazer, sair fazendo de qualquer jeito para errar. É sempre importante lembrar que essa cultura de erro vem no nosso caminho de querer inovar, de querer entrar em cenários e fazer coisas que nunca foram feitas. Se nunca foi feita antes, provavelmente eu vou errar, sei lá, vou ter que testar. Então, ali é um cenário que a gente começa ali a correr riscos dentro do que cabe, não cabe, né? Não é, eu vou construir um prédio e permitir erros, né? Cara, quanta gente já construíram prédios antes? E outra, eu acho que tem vários tipos de erro, né? Tem o erro inconsequente, que a pessoa não analisou o que tinha que analisar, não planejou o que tinha que planejar, não fez a lição de casa, aí ok, tem esse tipo de erro. E tem o erro tentando acertar, a gente faz tudo certo, planeja tudo, dá errado, a vida é assim. Então também entender o tipo de erro, não é qualquer erro que a gente vai permitir de qualquer jeito, pode fazer as coisas, né, de qualquer forma que está tudo certo. Não, mas é uma cultura onde, levando tudo em consideração, a gente acaba errando, aprende com o erro e faz de novo. Acho que é isso que a gente tem que entender. Muito bom. Nesses 2 últimos minutos que a gente tem aqui, e eu queria encerrar, né, um pouquinho mais, primeiro agradecendo aos nossos 3 convidados. Adorei a presença de cada um, a gente poder escutar um pouquinho das experiências de cada um. Agradecer também todo mundo que está assistindo, acompanhando, vendo a conversa até agora. E eu queria encerrar abrindo, talvez, o microfone para qualquer um dos 3, assim, que quiserem deixar uma mensagem até para as pessoas que nos assistem, um pouquinho uma mensagem nesse tema, alguma coisa assim, e aí a gente encerra. Então, se alguém quiser puxar a palavra um pouquinho, complementar com alguma informação. Eu acho que o recado, e aí principalmente eu falando aqui, o Deva um pouco menos, mas eu e o Renato até como incumbentes, né, vamos colocar aqui. Eu acho que e aí para quem está assistindo aí, que é muito dos times nossos mesmo, né, das 3 empresas aí que tem aí dentro, eu acho que assim, esse processo todo que nós estamos vivendo é um processo que demanda muita energia, porque é um processo que demanda energia para poder fazer de uma forma diferente. Mas ele é essencial para olhar para frente. E mais do que nunca, nós somos empresas que chegamos aqui, não somos empresas sobreviventes, somos empresas vencedoras, né? A gente chegou aqui vencendo e a gente passou por várias vezes por transformações dessa forma, que pessoas que estavam lá naquele momento fizeram, gastaram essa energia e nos trouxeram até aqui. E agora é a nossa vez de fazer isso. Então, eu acho que dentro de cada pessoa, dentro de cada... mas eu não consigo fazer nada... Porque eu estou aqui no RH, você consegue, olha para a sua rotina e vê o que você consegue fazer de diferente com esse pensamento de trazer competências, de ser ciclos mais rápidos, de errar rápido, que o Renato falou. Tudo isso a gente consegue trazer para o nosso metro quadrado, né? Para o nosso pequeno cosmos. E acho que a empresa só muda quando cada um incorpora esse processo. Então, o recado principal é isso, não espere o outro fazer. É muito fácil falar, o outro não faz, os chefes não fazem. É muito... todo mundo tem que fazer, o chefe tem que fazer também, senão não muda nada. Mas se todo mundo não mudar, as coisas não se transformam. Então, acho que esse é o recado, é quase uma convocação aqui para todo mundo, para a gente fazer esse processo. E obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, batendo um papo aí com o Renato e com o Deva, aí, que são 2 grandes amigos aí também, viu, Carol? Obrigado. Bom, Carol, Renato, Dragoni, primeiro prazerzaço aí, obrigado pelo convite e enfatizo aí as palavras do Dragoni, sempre ótimo falar com vocês e eu não conhecia o Renato, eu já tinha contato com o Dr. Prev, mas não pessoalmente com o Renato, foi ótimo aqui o bate-papo. Eu corroboro essas colocações do Dragoni e vou até mais além, né? Eu acho que a nossa empresa tem uma robustez impressionante, né? Tem várias oportunidades absurdas de transformação a todo momento. A empresa, apesar de ter aí seus 79 anos agora, se não me engano, né, que está completando, tem essa robustez mesmo de o que empreende dá certo, né? E agora cada vez mais com velocidade, mostrou claramente aí que consegue fazer uma transformação e sair do físico para o remoto, e isso aconteceu em 2 semanas
milhares de pessoas estavam acessando remotamente, tudo funcionando, os dados são confiáveis em termos de robustez para o cliente, é uma marca totalmente conhecida, isso dá muito orgulho de trabalhar aqui, né? E eu acho que nunca é fácil, né? Nunca é fácil a transformação digital é uma delas que está acontecendo já há alguns anos aí, né? Agora deu essa acelerada com a pandemia por necessidade, a gente foi, de certa forma, imposto a ter a transformação em vários aspectos. E eu acho que vocês, todo mundo aí, recado para todo mundo cara, invista nas suas carreiras, né? Busquem oportunidade. Se você gosta do que faz, poxa, corra atrás de empreender coisas novas. Muitas vezes acontece de você não estar fazendo o que você gosta, então você tem que buscar os caminhos corretos dentro da empresa, né? As oportunidades são diversas aí, mas palavras aqui do Peter Drucker, né? Você ficar horas, e antigamente falava de 8 horas por dia, hoje a gente talvez fique 13, 14, sei lá quantas horas dentro da empresa, nossa empresa casa aqui, né? E fazendo o que você não gosta é complicado demais, né? Sua vida vai ser sofrível demais, né? Então, tem muitas oportunidades, né? E eu sou muito apaixonado porque eu faço, né? Falo com muito, muito carinho pelo mundo de analytics aí, mas eu vejo aqui os colegas, cada um na sua vertente também, que com muita propriedade falando o que eles gostam. Eu acho que talvez esse seja o grande recado e eu agradeço muito aí o convite, né? Também agradeço o convite. Super prazer aqui falar com vocês. Um momento diferente do nosso dia, né? A gente passa o dia correndo para cima e para baixo aqui. Então é muito legal aprender um pouco aqui com o Deva e com o Dragoni, Carol. E é isso. Acho que a gente falou tudo aqui. Cliente no centro, tecnologia como um habilitador, né? Cada área, o Dragoni colocou no fim aí, acho que a cereja do bolo, né? Cada área tomando responsabilidade pela sua atividade, como pode ser mais ágil, menos burocrático, mais tecnológico, mais automatizado, mais otimizado, e no final das contas entregando uma experiência melhor. Acho que se a gente, cada um, incorporar isso e tomar responsabilidade pelo seu pedaço, de fazer diferente, de fazer dar certo, né, com uma mentalidade assim nova, com certeza a chance de dar certo é muito grande. Então agradeço aqui, um grande abraço para todo mundo. Então é isso, muito obrigado, tanto aos nossos 3 convidados, mas também a todos que acompanharam até aqui. Espero que todo mundo tenha gostado, pelo menos do jeito que eu gostei também. E obrigado, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.